um psicólogo, quando ele tem sob seus cuidados um paciente que começa a apresentar ideação suicida, que chega a ter tentativa, Sim. né, de tirar a própria vida, lógico que isso desperta uma preocupação na gente. Enorme, enorme. E de maneira muito prática, o que eu, por exemplo, fiz para lidar com isso e que eu coloco aqui como uma sugestão que eu compartilho com os colegas. Eu acho que antes de qualquer outra coisa, a gente não pode nunca perder a esperança e a certeza de que aquele quadro pode ser revertido. Porque assim como é humano o vazio existencial, assim como é humano a depressão, a ideação suicida, é humano a superação. Esse é um ponto. E eu sempre me apeguei muito a isso. Em acreditar mesmo. Sem evidência. Não precisava de evidência nenhuma. A evidência é a natureza humana, as possibilidades da natureza humana. Segundo, acho que nesse momento se intensificou muito, e para mim era muito importante, o acompanhamento da rede de apoio. Sim. Então esse é um momento onde eu tinha contato com a sua mãe, esse é um momento onde eu tinha contato constante com o Maurício, que era o psiquiatra que acompanhava. E que tanto eu quanto o Maurício nos colocamos à disposição. A gente, a ideia de, olha, a hora da consulta é essa, isso se diluiu. Sim. Né? A hora da consulta é quando você precisar, me manda uma mensagem. E tanto eu quanto ele. E a sua mãe acompanhando em paralelo. Então, não existe atenção eficiente, e não que isso garanta eficiência, mas isso é necessário, sem rede de apoio. E pra gente chegar nisso, só para terminar, para fechar o raciocínio sobre o quadro depressivo e quais são esses gatilhos, Sim. né? Para as pessoas entenderem. Porque tem gente assistindo, esqueço desse detalhe. Porque quando você chegou nesse último estágio, então a depressão se arrasta, você fica funcional por muito tempo, até que chega uma hora que você chegou no último estágio, que é o estágio do... Cara, sair da cama tá difícil. Sair da cama é uma luta. Então eu não tenho prazer em absolutamente nada, eu não tenho vontade, desejo de fazer absolutamente nada. E aí, quando você tá nesse momento, você tem muita ideação suicida. Muita. Só que para atentar contra a própria vida, você precisa de energia, você precisa de estrutura. E aí sua vida tá muito mal. Pensa num gráfico, eu deveria fazer esse gráfico, depois eu vou fazer esse gráfico e colocar na internet. Mas sua vida tá ruim, aí você começa a se cuidar, aí sua vida vai melhorando. Melhor não significa bem. Então, sua vida tá lá, vai numa métrica, tá, sua satisfação com a vida tá em 2, se for para 2,5, ela melhorou. Isso é satisfatório o suficiente? Longe disso. Sim. E aí, quando você falou, o pior momento já tinha ficado para trás, e nossa, ele tinha ficado para trás de verdade, assim, eu tava super confiante de que, não, esse é o caminho, porque as pessoas se apegam naquilo que elas conhecem ou naquilo que elas acreditam, né? Então, para minha mãe, por exemplo, minha mãe super religiosa, para ela se apegava na crença dela, na fé. E no que eu me apegava? Poxa, eu vi pessoas entrando nesse lugar, eu vi pessoas saindo. Eu ajudei pessoas a sair desse lugar. Qual o caminho que eu conheço que tira pessoas desse lugar? Acompanhamento psicoterapêutico, acompanhamento psiquiátrico. Então, assim, Alberto, eu me joguei nessa. Eu me joguei, absolutamente, assim. A minha prioridade era isso. Então, a medicação era religiosa, batia cartão, as sessões de psicoterapia... A pouca energia que você tinha era direcionada assim, para isso. Entre escovar os dentes e tomar o remédio. Tomo o remédio hoje. Entre levantar da cama e tomar o remédio. Tomo o remédio. Aí, e aos poucos isso foi... Aí eu levantei da cama, comecei aí nessa metáfora de
perdido em casa, na caverna, sei lá, um dia abri a janela, ok. E você fala, caramba, olha, tô voltando. E aí, nesse momento de retomada, chega uma hora que antes você tinha 1 de satisfação e 0 de energia. Aí chega um momento que você tem 3,5 de energia e 2,5 de satisfação. Chega um momento que você tem 4 de energia e 3 de satisfação. E aí é justamente, tem um momento muito delicado no processo de retomada do deprimido, que é quando ele tá bem o suficiente para conseguir realizar e quando ele não tá bem o suficiente para observar a satisfação na vida. Sim. E é justamente quando isso se encontra... Quando as duas vertentes aí se encontram que você tem esse tipo de episódio. Então, a ideação suicida, ela acompanhou todo o processo. Sim. Só que nunca teve planejamento. Então, eu nunca tive esse gatilho de... Eu sempre muito atento, né? Sempre, me observar, me descrever, entender o que está acontecendo aqui dentro. E nunca teve planejamento de... né? Como que eu faria? Nunca teve. Até que um dia teve. E aí eu anotei, falei, eu preciso levar isso para terapia. Sim. E antes... Porque é uma das coisas que em terapia, quando a gente ouve o sempre paciente se discute, falar de ideação suicida, a gente investiga. Sim. Né? Mas tem planejamento? Esse é o principal gatilho, se não né? tem, a gente fica um pouco mais tranquilo enquanto terapeuta. O sinal de alerta para o psicoterapeuta é o planejamento, né? É quando o paciente começa a falar, não, porque eu vou fazer desse jeito, daquele outro jeito, eu já pensei nisso, eu vou solucionar isso assim. Aí a gente está falando de um cenário mais... Aí crítico, já é um cenário crítico. Aí, então, ideação suicida, você sempre tem aquilo lá no horizonte, você trabalha, você entende... Só que a partir do momento que você tem planejamento, aí isso se torna aí a prioridade 0, né? Então é para isso que a gente vai olhar e entender esse contexto. E aí eu anotei, falei, putz, pensei, preciso lá nas minhas coisas que eu preciso levar para terapia, só que não deu tempo. Isso foi entre uma sessão e outra. Sim. Então eu planejei num dia, 2 dias depois eu estava executando. E eu dei sorte, né? Eu realmente dei sorte, porque aqui eu acho que não sei se... não é adequado falar sobre como, porque, enfim, isso acaba instrumentalizando, mas o meu comportamento foi um comportamento, assim, que tinha todas as condições para ser fatal. Sim. Todas. E outra coisa que também foi raro no meu quadro, porque geralmente é ruim essa palavra, mas é comum acontecer uma progressão, né? Então eu vou me expondo a comportamentos de risco até que eu tomo uma atitude drástica contra mim mesmo. E no meu quadro não. No meu quadro eu planejei um dia, 3 dias depois eu estava executando, e eu estava executando de forma letal. Sim. E aí eu dei sorte. O nome... Aí as pessoas... Minha mãe acha que... Minha mãe vai falar, foi Jesus, Diego. Sua mãe vai dizer assim, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Mas aí a gente entra, acho que no imponderável e que de fato, né, é difícil a gente afirmar qualquer coisa. Mas o fato é que tinha tudo para ter acontecido e não aconteceu.